Podemos Já recomeçar. podemos? Uhum. Então pode passar, por favor. Entendido isso, né? Então, a gente retomando, é fundamental que a gente se prepare, né? E o primeiro conselho dos espíritos: vigiem seus pensamentos e tomem conta deles. Cuide do seu ori, né? Que é a nossa coroa. Porque tudo é pensamento, tudo que existe é criado pelo nosso pensamento. Então, a gente tem que ter uma disciplina mental muito grande, cuidar dos nossos pensamentos. É difícil, muito, mas é fundamental para que a gente cultive bons pensamentos. E aí, como que a gente faz isso? A gente treinando mesmo, né? A gente buscando boas leituras, bons entendimentos, ouvir boa música, coisas que nutram a nossa mente, a nossa alma, que a gente cuidar dos nossos pensamentos, que é muito difícil. E aí ele fala, o primeiro preceito que a gente tem é de não consumir bebidas alcoólicas, né? No caso de nós trabalhadores, tem essa prescrição aí de 24 horas antes. E aí ele fala, né, que existe uma energia volátil contida no álcool, que eles deram o nome de cambuiá, que afeta diretamente a harmonia da egrégora, afeta o padrão vibratório do encarnado, interferindo na conexão com os espíritos e guias. O álcool, mesmo em pequena quantidade, mas eu tomei só um copinho, mas ele vai ficar no nosso campo energético, né? Eu posso até passar a ressaca física, né? Mas no nosso campo energético ele fica impregnado. E aí, pensando nesse grande elo da corrente, vai ter sujeira que os espíritos vão precisar limpar para poder aproveitar o resto que tem de energia que a gente pode dar, porque a gente deu uma escorregada antes. Isso é importante também para quem vem para assistência também, né? A gente teve, eu me lembro de um caso uma vez que chegou uma pessoa alcoolizada que foi orientado que ele viesse no outro dia, né? Porque aí confunde todo esse processo de energia, toda essa harmonia circulante naquele momento e que não é possível ficar naquele momento dessa forma. Então, nessa questão do álcool, não existe pequenas quantidades, né? A energia vai estar no nosso campo energético e vai interferir nesse processo. Pode passar. A ingestão de carnes e derivados também antes, né? Os guias, eles informam que eles passam dias fazendo a limpeza do ambiente, né? A gente falou de horas, mas aqui eles estão falando de dias, para que possam nos receber. E quando a gente consome carne vermelha, derivados de carne, a energia desses animais que foram mortos também impregna o nosso corpo energético, a nossa aura, e eles descrevem com uma coloração vermelha escura, perceptível aos clarividentes, que faz atrair larvas e miasmas astrais, e seres do mais baixo escalão que se alimentam também dessa energia. Por vezes é quase impossível uma limpeza completa. O que isso acontece? Quando a gente consome alimentos de origem animal, carnes, né, especificamente, a gente está absorvendo a energia daquele ser em decomposição, porque é ruim falar assim, eu não como carne, mas não tem, assim como os espíritos falam, não tem um jeito mais delicado de dizer. Desde que o animal foi morto, ele entra no processo de decomposição dele, a gente congela, né? Então, a gente absorve essa energia vital desse animal e ela fica impregnada no nosso corpo energético e atrai pensamentos e formas de pensamento de baixa vibração, né? E ficam impregnados em nós, que os espíritos precisam fazer uma limpeza. Isso em qualquer quantidade. Aí, se eu fui ontem numa churrascaria, amanhã eu chego lá na casa, não tem nem condição de entrar, né? Eu vou estar muito carregado com essas energias. Então, por isso, essa prescrição de nós, trabalhadores, evitarmos carnes
e derivados um dia antes da gira. Tudo bem até aqui? Da Tá hora. certo. Pode, pode Ah, falar. tá. Eu acho até que esse preparo todo que a gente tem que fazer, ele entra também um pouquinho até como questão moral, né? Assim, eu penso, porque imagina, mesmo independente se você é um assistente, se você está ali como um consulente, ou se você está como um médico, né? Como é um trabalho em si que ele é feito, que nem a Samantha falou, vamos imaginar ali o procedimento cirúrgico em si, fica difícil você, às vezes, até dar um auxílio, ou mesmo com uma palavra, com uma orientação, se você também está fazendo a mesma coisa, né? É claro que devagarinho a gente é um processo que todo mundo vai passando, isso daí não quer dizer que a gente já entrou e já está abandonando a carne, né? Não é assim. Mas você vai fazendo um processo ali devagarinho com o tempo para ter essa mudança da carne, do álcool e de outras coisas também que vão aparecendo. Mas eu acho que ela não só te cobra essa parte de disciplina, mas como também essa questão em si moral, que com o tempo, devagarinho, né, eles vão aí te mostrando qual é o benefício que você recebe de não consumir a carne, o benefício que você recebe de abandonar um pouco o álcool, ou até às vezes se você é uma pessoa que tem muita raiva, é muito estresse, né? E às vezes você chega para trabalhar nessas condições, então um pouquinho eles vão te mostrando como o porquê dessa importância de você se disciplinar, né? Porquê dessa transformação aí na questão moral. E é importante isso que você falou, porque assim, não adianta eu não beber, não consumir carnes, não fazer outras coisas, mas fofocar, falar mal dos outros, é a mesma coisa, né? É assim, a gente está se impregnando de energias, às vezes, tão deletérias quanto, né? Por isso que ele fala lá, a primeira coisa, vigia os pensamentos e cuida deles, que é de lá que nasce tudo, né? Então, assim, eu acho que, assim, é importante a gente ter essa reflexão, né? Que tem entender o porquê que a gente não pode consumir carne, consumir álcool, não ter relação sexual, mas entender também que outras coisas são importantes, que outros preparos são importantes, principalmente morais, né? Que você está falando. Tá bom. Isso que você falou, Paulo, é extremamente importante, porque nós temos por hábito rotular as pessoas, né? A gente olha para um comportamento e a gente já rotula, isso é bom, isso não presta, essa pessoa não é, sei lá, não é equilibrada, ou a outra, nossa, super equilibrada. E quando a gente vai fazer uma descrição, por exemplo, e aí eu não me lembro comparada a quem, mas eu acho que foi a... Bom, descrição de um homem que não bebia, não fumava, casado, com filhos, e um homem que já estava na quarta esposa, que bebia um copo de uísque todo dia. Qual que a gente ia escolher? Como um padrão legal, bom, uma pessoa boa. O Aparentemente, perfeito, né? o O primeiro, assim, primeiro. né? O primeiro, Aparente, né? Só que o primeiro é a descrição de Hitler. é, E o segundo, se não me engano, era Thomas Edison, não me lembro agora. Mas, enfim, são grandes feitos para o mundo. Só que um bastante destrutivo, aparentemente super equilibrado, super excelente, né? Então, a gente tem essa mania de olhar, né, muitas coisas e já julgar, né? A gente julga muito pelo rótulo, a gente dá créditos, confia ou não, é, é, escuta com atenção ou não, dependendo de. Só que isso não é válido. E assim, a gente pode não saber dos pensamentos, né, das pessoas ao redor, porque a gente encarnado, a gente não lê, mas a espiritualidade sabe. Né? A gente às vezes percebe um sentimento truncado, uma vibração que não está legal, né? A gente percebe, a gente vai treinar a nossa sensibilidade justamente para perceber isso com mais clareza.
Mas intimamente mesmo, quem vai ter tudo, todas as informações, vai ser a espiritualidade. E é aquela pessoa que não está, né, se esforçando nesse sentido dessa melhora, dessa disciplina, ela vai sentir também as consequências na pele, né? A pessoa é convidada primeiro a entender os motivos. Depois, se ela permanece numa teimosia, ela vai começar a destoar, né? E não conseguir fazer realmente um bom trabalho, não vai conseguir se sentir bem. E aí isso vai vindo uma série de outras consequências, né? Então, assim, independente do que for, não estamos aqui para julgar, né? E nem rotular o que é melhor, o que não é. Mas assim que a gente vai fazendo uma melhora em nós, né? Disciplinando os nossos pensamentos, a gente vai ampliando nossa observação, a gente vai ampliando a nossa sensibilidade, e tem coisas que realmente, mesmo que a pessoa tenha um comportamento que você fale, nossa, que maravilhoso, né? Essa pessoa, é quietinho, é um jeitinho, nossa, Como super percebe? educado, mas aí a gente começa a perceber, talvez, que não seja tão ainda alinhado com essa outra parte, que é a parte mais difícil mesmo, né? Somos muito imperfeitos e a parte mais difícil é a gente ter autocontrole, porque para ter autocontrole a gente tem que se conhecer e muitas vezes a gente não está disposto nem a se conhecer, né? Então, como é que a gente vai controlar algo que a gente não conhece? Que a gente não está percebendo que a gente está fazendo? Não tem jeito, né? Amanda, você quer falar? Boa noite. Boa noite. Então, falando um pouco, né, entrando aí um pouco nessa questão da carne, dos derivados animais, né, complementando aí que eu estudo também, né, essa energia da morte também que se coloca dentro do corpo. Às vezes, as pessoas fica um pouco, pode-se dizer, pesado, um pouco desagradável essa fala, mas não tem outra forma de dizer que quando a gente coloca um animal dentro do nosso corpo, a gente está lidando com a morte. A gente está colocando essa energia no nosso corpo. E a nossa alimentação, né, quanto mais densa, mais pesada ela é, isso também influencia para que a nossa clareza mental seja mais dificultosa, seja mais desafiador a gente conseguir manter, porque são vários corpos dentro num corpo só, que é esse corpo aqui, que aos olhos, né, nus é o corpo físico, mas somos energia, tudo é energia. Então, que energia eu coloco dentro do meu corpo, assim como qual energia eu coloco fora. Então, eu vejo que, num ponto, que é isso que falou, num ponto mais profundo, fazer esse questionamento. Se eu preciso fazer um preceito bem feito para eu fazer um bom trabalho, por que eu não posso levar isso para o meu dia a dia para eu ter uma vida mais saudável em todos os âmbitos? Físico, emocional, mental e espiritual. Porque se eu tenho uma alimentação mais regrada, mais leve, se eu faço uma ingestão menor de álcool, corto o álcool, eu observo mais os meus pensamentos, para uns que acham, porque tem gente que acha o preceito pesado, acha o preceito uma obrigação chata, ruim, e fica se questionando o porquê disso. Né? Então, acho que o questionamento inverso é muito mais válido. Se eu preciso fazer um preceito, por que não estender isso da melhor forma que eu consigo para o meu dia a dia, para eu conseguir ter uma vida mais leve e para eu fazer menos preceito? Porque se eu carrego isso para o meu dia a dia, quando chega o dia do preceito, pré-trabalho, eu já vou estar com a minha energia, com os meus corpos mais sutilizados. Perfeito.
Perfeito, isso mesmo. Alguém colocou aqui, é um Samsung, mas eu não sei quem é. Ah, o Roberto. Jesus, sabendo de nossa imperfeição, disse: pior é o que sai da boca. É isso mesmo. Isoleta, você quer falar? Acho que a Isoleta está com dificuldade de ativar o som. Bom, vamos continuar, Paula? Ela ainda não conseguiu, mas Então pode passar. E um dos outros preceitos, né, que compõem a pré-gira é a questão das relações sexuais. E aí é importante destacar que não é uma questão moral, né, que sexo é da vida, sexo é o que movimenta o universo, energias sexuais, né? Então, que não é uma questão moral, mas é energética, né? Que durante o ato sexual, as energias das duas pessoas, elas estão em troca constante, né? E existe uma interferência energética, porque eu acabo absorvendo a energia, né, do outro, e ele a minha, e aí na hora da gente ir para o trabalho, a energia vai estar muito, entre aspas, assim, contaminada da energia do outro. E que é necessário que haja uma limpeza também, para que não é mais a minha energia pura, é a minha energia somada com a da minha esposa, e vice-versa. Então, é importante que a gente mantenha isso por uma questão de identidade energética nesse sentido. Isso, obviamente, em relações harmoniosas em que impera o amor. Imagina como não é em ligações ao acaso, né, sem nenhum julgamento, mas essa mistura energética é muito maior e além de poder atrair, como na questão do álcool, espíritos ligados a essas energias que se mantam a nós nesse processo, né? Então, a questão tanto da ingestão de carne, do álcool e das relações sexuais tem a ver com essa questão energética e principalmente a questão do nosso estado íntimo, né? Então, são esses os principais preceitos que se faz antes da gira, né? Para que a gente esteja, no momento, em condição de doar as nossas energias da melhor forma possível, para que seja utilizada da melhor forma possível pelos espíritos no atendimento dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. e aí eu vou usar um termo que minha mãe fala, tudo que é demais passa. E aí, né? Não no sentido de ser muito, mas também na falta. Nós temos que entender, né, que o melhor é o caminho do meio, que a gente precisa caminhar com equilíbrio. Então, sexo em excesso, já está falando, em excesso, né, passa, porque aí a gente doa muita energia, e aí a gente fica sem, ó, fica com essa energia misturada, fica complexo. E ela, sem doação nenhuma, também acumula, também desequilibra, né? A gente com a energia sexual, que é a energia mais forte que nós temos, que é justamente a motivadora da vida, aliás, a geradora de vida, né? Devido à importância dela, quando ela está acumulada, ela também nos desequilibra. Então, é tentar manter esse equilíbrio, né? Sempre, para a vida, não só aqui, no caso, estamos falando do preceito, que é algo na véspera do trabalho, mas para a vida toda, né? A gente tentar manter esse equilíbrio, como a Camila falou antes também, do equilíbrio da alimentação, aqui também vai ser muito importante o equilíbrio dessa energia sexual. Zoleta, É, você quer falar? Agora eu consegui. É, quando estava falando, tem um livro do André Luiz, que eles estavam numa reunião mediúnica
e dentro de 15 médiums, um só tinha condição de trabalhar a psicografia, porque é questão da energia mesmo, né, daquilo que se come. Um estava com o estômago muito cheio, então ele estava gastando a sua energia para digerir o alimento, então ele não tinha condição de trabalhar, porque a sua energia estava deslocada para quê? Para o seu estômago. O outro, como ele tinha uma vida sexual, que ele saía dali, ele ia em muita casa de prostituição, tinha várias amantes, então a energia dele estava completamente desequilibrada. Ele não tinha condições para o trabalho. O outro, porque era um médium muito nervoso, brigava muito em casa, era uma pessoa muito mão de ferro com os filhos, e não tinha uma moral muito boa. Então, o nosso equilíbrio não é só antes, um dia antes ou no dia do trabalho, né? Então, tudo isso é um conjunto, como aquela pessoa que ele saía do trabalho e ele frequentava muita casa de prostituição, ia para uns lugares muito pesados, então a energia dele nunca se equilibrava. Ele nunca estava apto realmente para um trabalho, principalmente um médico que faz um trabalho de cura, né? Trabalha com espíritos que trabalham com cura, ele tem que manter um padrão energético, um padrão de pensamento e um padrão moral mais elevado, né? Lógico que se os espíritos que trabalham conosco for esperar a gente estar assim moralmente, energeticamente equilibrado, ele não vai trabalhar com ninguém, porque nós temos nossos altos e baixos. Mas quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente se policiar nesses nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas falas, melhor a gente é melhor para o trabalho, para todos, para a corrente, né? Que é um elo, todo mundo tem que estar em harmonia, tem que estar num pensamento, né? Bom, no pensamento elevado. A assistência, às vezes a assistência conversa demais, e essa conversa da assistência atrapalha o trabalho, porque a assistência conversando, a vibração cai. Então, tudo envolve, né? E a assistência tem que pensar que ela também é preparada antes de ir, as pessoas que estão ali. O ambiente em torno de uma casa fraterna, de um terreiro, de um centro, o quarteirão ele é preparado para aquele lugar, né? Então, tudo é energia, e a gente tem que pensar como é que está o meu padrão energético para esse trabalho, né? Perfeito. É isso É, mesmo, e aí, Zoleta. Se eles forem esperar que a gente fique perfeito, a gente não consegue. Mas a constância, né? O esforço, a vontade de ser cada dia melhor, nem que seja só um tiquinho, né? E isso vai fazendo realmente a gente ter uma maior força, uma maior controle emocional, mental, né? A disciplina das nossas vibrações, de se manterem num padrão. Isso vai depender dessa constância, né? Aquela pessoa que falta muito, que todo dia está de um jeito, acaba que ela não consegue também se equilibrar muito, né? Agora, a pessoa que está sempre ali, mesmo fazendo um pouquinho, mas ela está sempre ali, sempre ali, sempre ali, às vezes ela consegue um montante por conta da persistência, da perseverança, que às vezes o que faz muito de uma vez não conseguiu, né? Porque não mantém, não se mantém firme. É muito interessante isso. tá. E a Isoleta já deu o gancho para a próxima slide aí, né? E algumas recomendações para assistência. E aí, só para finalizar, né, assim, essa outra parte.
mesmo que a gente só consiga fazer isso para o dia da gira, já é um bom começo para quem a gente não faz nada, né? Então, assim, aos poucos a gente vai vendo que a gente consegue estender isso para 2 dias, para 3 dias, quando vê a gente está nesse estado, né? Porque a natureza não dá salto, a gente não entra na casa hoje e está espírito de luz amanhã, né? Com muito esforço, faz milênios que nós estamos ralando. Então, aí, né, alguns conselhos para assistência. A vinda nossa como consulente não é algo que acontece na hora que eu tive uma ideia, eu levantei, acordei e vou. É preparado muito antes. Os nossos mentores vão trabalhando com a gente antes, os guias da casa vão nos ajudando antes, né? Para que a gente seja intuído e levado para casa. A gente não vai em uma gira porque a gente simplesmente escolheu naquele dia. É algo que vem sendo preparado, né? A gente já vem sendo envolvido antes para que a gente esteja naquele momento nas melhores condições. Então, se a gente tem esse propósito mesmo de ir, que a gente se prepare para isso, que é um momento de alegria física e espiritual, então que a gente esteja preparado para absorver isso, que não é à toa que a gente está lá, né? Não existe acaso. Evitar, por exemplo, né, que a gente naquele dia tenha faça ingesta de carne que vá alcoolizado, que tenha consumido outras substâncias, a gente evite naquele momento ali, a gente não fumar, beber, né? E também, principalmente, como a Isoleta falou, cuidar da nossa conduta mental, né, dos nossos pensamentos. Não adianta nada eu estar lá ouvindo o evangelho, mas pensando no que eu vou fazer depois, no churrasco que eu vou comer depois, no celular que eu quero ver, né? Então, que a gente esteja ali integralmente ali com pensamento elevado. A gente vê muito no centro, né? Silêncio é prece, nem sempre, né? Então, eu sugiro que seja silêncio e prece, né? Não é prece, porque eu posso estar quieto pensando em outra coisa, né? Então, assim, que a gente se prepare para isso. Próximo. Eu vou falar, então, aqui de 3 rituais que acontecem. Um deles é a defumação. Qual que é a finalidade? Tem uma função de limpeza e de proteção, né? De limpeza energética dos trabalhadores e dos consulentes, e do ambiente também, né? E aí fala aqui, né, que no ato de preparo da mistura dos elementos que compõem, existe a ativação do prana vegetal, né, que é da energia vital da planta que é utilizada na deformação das ervas que são utilizadas. E que a queima desses elementos liberam compostos necessários para a diluição dos miasmas, larvas astrais e manchas negras do nosso corpo energético. Então, aquela fumaça da defumação com essas energias vibratórias das ervas utilizadas e dos elementos químicos que eles liberam, eles fazem uma limpeza da nossa aura, do nosso corpo energético, né? E vai eliminando essas larvas, esses miasmas, essas manchas escuras que a gente traz no nosso campo energético. Pode passar. E ao mesmo tempo que dizimam parasitas astrais, entra em ação os demais compostos desse preparo para a recomposição das auras. Então, ao mesmo tempo que tira essas energias negativas, ela recompõe o nosso campo energético, utilizando não somente a parte espiritual da planta, mas os próprios compostos químicos que a compõem fisicamente, né? Que quando a gente inala aquela fumaça da defumação, a gente absorve também a parte química, a parte física da planta que está sendo ali incensada.
restauram nossas mentes e corpos astrais, permitindo que reajam com pensamentos elevados com as energias dos guias e mentores. Né? Então, ela faz esse, juntamente com esse processo que começou antes da gente chegar na casa, até a gente vir para lá, a defumação faz essa outra limpeza, né? De restaurar os nossos corpos, as nossas energias, para que a gente esteja preparado para o trabalho. E essa energia ela pode ser feita para os ambientes e para os objetos. Então, pode ser incensado o objeto que a gente leva para casa, para pessoas que não vieram ali, e que também energiza todo o ambiente que a gente se encontra. Pronto. E aí uma parte interessante de como que acontece essa questão da defumação no plano astral. Né? Então tem essa frase que eu vou ler. Das mãos e mente do encarnado que carrega o turíbulo, que é aquele instrumento de defumação que às vezes a gente vê na igreja, quando bem conectado à espiritualidade amiga, jorram raios multicoloridos na direção daquele que se incensa. E feito isso, passamos a observar os irmãos que em melhor estado físico e mental vibram, enquanto continuam os cantos e evocações para a defumação, iniciamos o processo de limpeza dos nossos irmãozinhos sofridos do lado de cá. Então, quando quem está fazendo a defumação tá ali conectado espiritualmente, não é só a fumaça que é liberada ali, tem essa parte espiritual, energética, né, de esses raios de luz multicoloridos que se misturam com essa fumaça e que vão nos incensando também nesse processo. E eu achei muito interessante pensar que eles usam as nossas energias após receber a defumação, se a gente estiver bem conectado, para o serviço com os nossos irmãos desencarnados. Né? Então, a gente contribui para a limpeza desses irmãos que estão sendo tratados no centro desencarnado, que são muito mais do que aqueles que a gente atende fisicamente. Tudo bem? Então, acho que o tempo está meio corrido ou não? Tá, né? Então, Tá. vamos lá. Acha que dá tempo? Tem 6 minutos. Não dá. Né? Eu vou falar aqui rapidinho do banho de ervas, pode passar. Né, que é uma prática que não é só da Umbanda também, que é feito desde muito tempo, essa questão dos banhos, e que são recursos terapêuticos para as nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. Na Umbanda, eles são recomendados tanto para médiuns quanto para consulentes, com fins terapêuticos, nada de supersticioso. Como a gente falou, existe essa parte energética e química das plantas, que não é nada de mágico, não é nada de sobrenatural, que não existe nada de sobrenatural. Tudo são leis da natureza que a gente desconhece. Aí fala, né, que os 4 elementos, né, fogo, terra, ar e água, estão presentes em tudo que existe e nos nossos corpos. Então, quando a gente toma um banho de erva, a gente absorve todos esses elementos no nosso corpo físico, nos nossos corpos sutis, e faz a nossa cura de uma forma ampla, né? E os espíritos falam que quando eles manipulam as ervas que contêm as energias que estão faltantes nos filhos, fazem um reequilíbrio do corpo etérico com imediato alívio das mazelas que afligem o campo fisiológico. Então, como a gente é feito do mesmo material, né? O fluido cósmico universal que nos compõe a tudo, nós somos feitos da mesma coisa. Então, quando a gente está com falta de energia, o banho de ervas é usado pelos espíritos para que a gente possa ser curado aí fisicamente. Pode passar. Aí, esse pode passar, né? Só fala que as ervas servem como ponte, como catalisadores desse processo de cura. Não pode passar.
E aí são dois tipos de banho, né, que eles descrevem, que é o banho de descarrego, que é o de limpeza, que serve tanto para consulentes quanto para neutros quando necessário, e tem essa função de limpeza energética e de alinhamento do chakra. Então, ele faz essa reconexão nossa com as nossas energias, limpando. E os banhos de fixação vibratória, que são somente para os médiuns, que tem a função de nos conectar com a força dos guias que vão, com quem a gente vai estar trabalhando junto. Certo? Próximo. Aqui é uma forma, né, de fazer o banho que eles prescrevem, que aí cada entidade ou cada função do banho tem uma forma diferente. O que é importante dizer é que a maioria dos banhos é feito de pescoço para baixo, e da cabeça é só sob orientação específica. E por último, a gente vai falar dos pontos cantados, né? Que são um dos responsáveis pela manutenção da vibração, né? A gente sabe que as ondas sonoras curam, a gente tem vários estudos falando da vibração sonora como cura de doença, e o ponto cantado tem essa função, né? De mobilizar forças da natureza, atrair vibrações, orixás, guias, mentores, entidades, né? Então, assim, eles são pontos não são músicas aleatórias, elas são músicas com uma vibração específica que trazem imagens e sentimentos específicos de cada linha de trabalho na Umbanda. A gente vê, às vezes, sei lá, canta para Xangô, né? Que a vibração precisa daquela energia. Então, quando a gente canta os pontos específicos, a gente atrai essas energias. Existem dois tipos de pontos, né, que são os pontos raiz, que são trazidos diretamente pelos espíritos, e os pontos terrenos, que são compostos por encarnados, mas que precisam ser validados pelas entidades. Não são músicas aleatórias, não é uma rima qualquer que eu fiz. Tem um sentido, né? Tem um fundamento. Então, precisa ser validado pelos espíritos, né? E aí, por mais que pareçam simples, eles estão conectados na arte divina, né? Na música divina, e quando são cantados com sentimento, com entendimento, né? Não só da boca para fora, eles trazem essa parte energética que muda todo o ambiente. E as notas ressoam nas almas e no ambiente, criando conexões profundas, né? Com os planos astrais. Então, o canto tem a ver com o toque, as palmas, as músicas, elas têm esse sentido da gente se conectar aí com Deus e com as entidades. E aí, como recomendação para quem quiser aprender mais, no YouTube da casa tem outros estudos, né? Eu pus aqui o das ervas na Umbanda, o estudo dos elementais e o estudo da música. Tem esses links, né? É só correr a página do YouTube lá, e tem vários estudos que dá para a gente aprender mais a respeito. Tem poucos segundos, Paulo. Então, Pode só falando. despedir. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Obrigada. Estudo maravilhoso. Obrigado, Boa Neto. semana, pessoal. Boa Boa noite. Obrigada Boa para você noite. também, minha mãe. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Com Boa Deus. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.